filho do milionário grita: aquele mendigo negro é meu irmão! E o pai surpreende a todos. São Paulo fervilhava naquelas noites de quinta-feira com suas luzes brilhantes e sons envolventes, ecoando festas de luxo em casas onde a opulência se misturava à superficialidade. Lucas, o herdeiro de uma das maiores fortunas do Brasil, se jogava de cabeça naquela vida. Cervejas geladas, música eletrônica pulsante e risos efêmeros cercavam-no. Mas, em meio às risadas e brindes, algo queimava dentro dele, uma insatisfação latente. O mundo da elite o entorpecia, mas também o afastava de algo essencial. Naquela noite, tudo mudou. Uma briga entre amigos absurdamente bêbados ganhou proporções inesperadas. Câmeras apontavam, flashes se acendiam. E num acesso de raiva, Lucas gritou: aquele mendigo negro é meu irmão! Sua voz ecoou como uma bomba em um lugar silencioso. O murmurinho das pessoas se transformou em gritos de espanto. Ninguém esperava aquilo. Aquele homem, Tiago, era um D. Olhares se cruzaram e ali, no centro da cena, o choque se transformou em uma curiosidade voraz. A mídia não perdeu tempo. As manchetes pipocaram na manhã seguinte. Herdeiro confessa: mendigo é irmão perdido. A história da família de Lucas, antes intocada, começou a desmoronar em um instante. Seu pai, um magnata implacável, tornava-se o vilão contra o pano de fundo da fortuna. Naquele momento, a opulência não importava. O mundo de Lucas acabou de ser exposto ao caos. Enquanto as luzes da cidade brilhavam como nunca, Lucas sentiu um nó na garganta. Ele conhecia o olhar de Tiago. Era um olhar que carregava histórias de abandono, de amargas realidades. E agora, tudo isso estava diante dele. Ele queria arrastar Tiago para longe daquele mundo cruel e trazê-lo para sua fortaleza luxuosa. Mas em seu íntimo, sabia que seu pai não permitiria. A grande figura que regia a fortuna da família escondia segredos sombrios. Segredos que poderiam arruinar a vida que tanto preservara. Lu, o que realmente havia acontecido entre sua mãe e Tiago? Por que ele tinha sido deixado para trás? Cada investigação revelava mais de um fragmento de dor. Um cheiro de café fresco o lembrava das manhãs em que sua mãe contava histórias de amor e desilusão. Mas agora cada conto parecia envenenado por verdades não ditas. Ele estava dividido entre o amor que sentia por aquele irmão perdido e o legado opressor de sua família. E Tiago, o oiteiro negro, a sombra da fama. Ele se tornara o centro das atenções. Mas a fama podia ser traiçoeira. Enquanto alguns ofereciam ajuda, outros murmuravam sobre sua origem, questionando o vínculo revelado. Lucas sabia que dar as costas a Tiago significava perder mais do que qualquer fortuna. O que era riqueza sem laços? Ele tinha muito a descobrir, mas também muito a perder. Com o coração acelerado e a determinação ardendo, ele se preparou para enfrentar seu pai, o homem que sempre fora sua âncora. Mas agora parecia um iceberg. A tensão pairava no ar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Lucas respirava fundo e se preparava para enfrentar seu pai. A sala estava escura e ele podia ouvir o vento assobiando do lado de fora, como se a cidade em torno dele estivesse tão nervosa quanto ele. O coração batia forte, pulsante contra o peito. Ele sabia que essa conversa não seria fácil. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper. Ao abrir a porta do escritório, Lucas sentiu um frio na espinha. O pai, Alberto, estava atrás da mesa. O R gritou. As palavras cortaram como vidro. Você não sabe o que está fazendo. Aquele homem é meu irmão. Lucas rebateu, a voz falhando no final, quase como um pedido desesperado por compreensão. Alberto parou. Uma sombra passou por seu rosto, mas logo se transformou em raiva. Irmão, você não sabe o que está dizendo. Ele não pertence aqui, não pertence à nossa vida. Aquela declaração, mais do que uma defesa, era um sinal da fragilidade daquele homem poderoso. Por que não me contou? Lucas implorou, um nó se formando na garganta. Você me privou de um pedaço da minha vida. A voz de Lucas era um sussurro, carregada de dor. Mas antes que o clima pesado pudesse se dissipar, o telefone de Alberto tocou. Ele atendeu e algo em seu olhar rapidamente se transformou. A expressão de confiança se desfez e deu lugar ao pânico. O que você disse? Isso não pode ser verdade! Ele gaguejou, enquanto a cor de seu rosto mudava. Diga que há um engano! Lucas notou a fraqueza e a inquietação. O que está acontecendo? Perguntou, a tensão constrangendo suas palavras. Alberto desligou o telefone abruptamente. Sua mão tremia. Tiago, ele começou, mas a voz não saiu. Aquele mendigo negro não é só seu irmão, Lucas. A revelação soou como um trovão na sala silenciosa. Ele é o filho que eu e sua mãe tivemos antes de você. Ele deveria estar comigo. Ele foi dado como desaparecido. As palavras cortaram fundo. Lucas mal conseguia processar. Como assim? O que você está dizendo? Questionou, sua mente rodando. A verdade era mais perturbadora do que ele imaginava. O maior peso que carregava não era apenas o segredo, mas a traição de uma história construída em torno de mentiras. Tiago era parte de um passado que seu pai desejava esconder a todo custo. O olhar de Alberto era de súplica, enquanto ele tentava justificar os anos de silêncio. Houve o acidente. Sua mãe estava envolvida, algo que não deveria ter acontecido. Foi um erro que custou caro. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A sensação de traído era insuportável. Então você mentiu para mim a vida toda? Gritou, a dor transbordando. Como você pôde esconder isso de mim? De nós? Alberto hesitou, o peso do passado pairando sobre eles. Eu fiz isso para proteger você. O mundo é cruel, Lucas. E Tiago é um lembrete do que eu perdi e do que tinha que deixar para trás. Nesse instante, um estalo de luz iluminou a sala e uma sirene soou do lado de fora. O som ecoou de maneira alarmante, como um anúncio de que tudo estava prestes a mudar. Enquanto os dois se encaravam, o medo e a revelação os cercavam. Que mais segredos estavam por vir? Lucas estava em queda livre, questionando tudo. Que tipo de homem seu pai realmente era? Ele ainda poderia salvar Tiago. Com uma situação incontrolável se desenrolando na periferia da vida que conhecia, a única certeza que restava era a dúvida. Quem realmente era seu irmão?
E qual seria o próximo passo em uma história que agora parecia mais complexa do que qualquer um poderia imaginar? Lucas e Alberto se encaravam, um silêncio tenso preenchendo a sala. As revelações pesavam no ar. O que mais poderia vir à tona? O vento que assobiava do lado de fora parecia sussurrar segredos. Então o celular de Alberto vibrou de novo, interrompendo a tensão. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É a polícia. Ele mordeu os lábios, quase hesitando em atender. Eu não posso. Mas antes que pudesse decidir, o telefone já estava em sua mão, tocando insistentemente. A urgência na calada do escritório era palpável. Alô? Alberto atendeu, sua voz trêmula. Mas as palavras do outro lado da linha o deixaram paralisado. Os olhos de Lucas se arregalaram ao ver a transformação no rosto de seu pai. Uma mistura de medo e desespero tomou conta de Alberto. Isso não pode ser verdade. Não pode! Pai, o que está acontecendo? Lucas implorou, sua ansiedade crescendo. Ele queria entender, mas a expressão de Alberto só piorava. O homem parecia uma sombra de si mesmo. Eles encontraram Tiago, Alberto disse, praticamente em um sussurro. Mas antes que Lucas pudesse reagir, a explosão veio. E ele não é apenas seu irmão. A voz do pai quebrou, deixando a frase no ar, pairando como um grave aviso. Não é? O que você quer dizer? Lucas estava em estado de choque. A adrenalina pulsava em suas veias, o coração batia em descompasso. A cada palavra que saía da boca de Alberto, uma nova camada de pavor se desenrolava. É mais complicado do que você pensa, Alberto continuou, sua voz tremendo. Tiago, ele é o filho de outra mulher. Não é só que ele foi esquecido, ele é também um herdeiro. A fortuna vai além do que você imagina. As palavras explodiram na mente de Lucas como uma bomba. A realidade começou a se desvanecer. O que você está dizendo? Ele é um herdeiro? O que mais você escondeu de mim? Eu não sabia que isso iria surgir. Alberto gritou, as palavras saindo como um vento tempestuoso. Lucas estava atordoado, tentando juntar as peças. Quem está atrás dele? Lucas perguntou, a tensão no ar se transformando em um aperto doloroso no peito. O mundo que conhecia estava girando. Tudo que ele acreditava ser certo agora parecia desmoronar. Pessoas que não brincam. Pessoas que querem acabar com o que temos. Alberto respondeu, o olhar de desespero crescendo. Nós precisamos salvá-lo. Se não formos, não só ele estará em risco, mas tudo que conquistamos, tudo que construímos pode ruir. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele olhou para o pai pela primeira vez vendo quanto o homem estava vulnerável. Temos que avisá-lo, temos que levá-lo para longe. Lucas disse, a determinação no olhar. Você não entende. Tiago, ele não quer ajuda. Ele não sabe da verdade. E tem gente que já tem olhares em cima dele. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O toque do telefone continuava ecoando. Era uma corrida contra o tempo. Mas Lucas sabia que cada segundo que passavam ali poderia ser fatal. Ele não podia deixar seu irmão para trás, mas também não podia ignorar as ameaças. Precisamos ir agora! Decidiu Lucas, sua voz firme. Só que talvez nunca possamos voltar. O peso da verdade caía como uma lâmina afiada sob seus ombros. O que uma vez foi apenas uma busca por vínculos familiares, agora se tornava uma luta pela sobrevivência. Ele olhou nos olhos de Alberto, uma nova aliança se formando.
Mas ao mesmo tempo, as sombras daquele passado obscuro pareciam se aproximar. As conexões, as responsabilidades, tudo estava prestes a ser testado. Pronto para enfrentar o que vem, pai? Lucas desafiou, enquanto a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. Novos segredos e novos perigos os aguardavam. Eles tinham que agir rápido, mas no fundo, uma pergunta queimava em sua mente. Eles ainda poderiam salvar Tiago antes que tudo acabasse em tragédia. Lucas! As revelações pesavam no ar. O que mais poderia vir à tona? O vento que assobiava do lado de fora parecia sussurrar segredos. Então o celular de Alberto vibrou de novo, interrompendo a tensão. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É a polícia. Ele mordeu os lábios, quase hesitando em atender. Eu não posso. Mas antes que pudesse decidir, o telefone já estava em sua mão, tocando insistentemente. A urgência na calada do escritório era palpável. Alô? Alberto atendeu, sua voz trêmula, mas as palavras do outro lado da linha o deixaram paralisado. Os olhos de Lucas se arregalaram ao ver a transformação no rosto de seu pai. Uma mistura de medo e desespero tomou conta de Alberto. Isso não pode ser verdade. Não pode. Pai, o que está acontecendo? Lucas implorou, sua ansiedade crescendo. Ele queria entender, mas a expressão de Alberto só piorava. O homem parecia uma sombra de si mesmo. Eles encontraram Tiago, Alberto disse, praticamente em um sussurro. Mas antes que Lucas pudesse reagir, a explosão veio. E ele não é apenas seu irmão. A voz do pai quebrou, deixando a frase no ar, pairando como um grave aviso. Não é? O que você quer dizer? Lucas estava em estado de choque. A adrenalina pulsava em suas veias. Coração batia em descompasso. É mais complicado do que você pensa, Alberto continuou, sua voz tremendo. Tiago, ele é o filho de outra mulher. Não é só que ele foi esquecido. Ele é também um herdeiro. A fortuna vai além do que você imagina. As palavras explodiram na mente de Lucas como uma bomba. O que você está dizendo? Ele é um herdeiro? O que mais você escondeu de mim? Eu não sabia. Eu não sabia que isso iria surgir. Alberto gritou, as palavras saindo como um vento tempestuoso. Lucas estava atordoado, tentando juntar as peças. Muita gente está envolvida, e não são só as nossas vidas que estão em jogo. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Ele olhou para o pai, pela primeira vez vendo o quanto o homem estava vulnerável. Precisamos ir agora. Decidiu, Lucas, sua voz firme. Só que talvez nunca possamos voltar. O peso da verdade caía como uma lâmina afiada sob seus ombros. O silêncio na sala foi interrompido por gemidos distantes, ecoando pela cidade. Eram tiros. Alberto e Lucas se entreolharam, a compreensão do perigo se instalando entre eles. O que foi isso? Lucas perguntou, seu coração acelerado. Não sei, mas acho que estão vindo atrás de Tiago. O pai estava pálido, o olhar perdido. Aquela situação estava indo longe demais. Nós temos que avisá-lo. Não podemos deixar que ele caia nas mãos erradas. Mas como? Se ele não sabe da verdade? Se ele não sabe quem realmente é? Lucas hesitou. E se a gente conseguir encontrá-lo e trazê-lo até aqui? Se não fizermos, quem sabe o que pode acontecer? Alberto disse, a urgência agora flamejando entre eles. Lucas queria sair correndo, buscar Tiago e salvar o irmão perdido.
Mas o tremor nas mãos de Alberto o deixava preocupado. Então, o telefone de Alberto tocou novamente. Um número desconhecido. Ele hesitou, mas a expectativa no olhar de Lucas o forçou a atender. Uma voz rouca e fria do outro lado disse: "Sabemos onde você e seu filho estão. O seu vínculo com Tiago não é um segredo. E agora precisamos conversar." O mundo de Lucas se interrogou em um instante. Olhos arregalados, quase sem fôlego. Ele nunca imaginou que aquela busca pela verdade se transformaria em um jogo de vida ou morte. As revelações estavam apenas começando. "Pai, o que está acontecendo? Quem são eles?" Lucas questionou, a respiração curta, o pânico crescendo. Eles estão ligando para pessoas da nossa família. São os antigos parceiros, os que estavam envolvidos antes de tudo isso." Alberto começou a tremer. Não era apenas medo, era terror genuíno. "Lucas, eles vão atrás de Tiago. E o que eles querem? O que eles querem pode destruir tudo. E não só a fortuna. Tudo." A porta do escritório se abriu de repente e uma sombra passou pela entrada. Foi quando Lucas percebeu que não estavam sozinhos. Olhos estranhos o encaravam e tudo o que ele pensava que sabia contraía-se em segundos. "Você deve vir conosco, Lucas. Agora." A voz era decidida e ameaçadora. A tensão era palpável. E Lucas percebeu que, ao lado do irmão, estariam entrando em um labirinto de sombras. E o que quer que houvesse ali, no fundo daquele mistério, poderia muito bem derrotá-los antes que eles conseguissem salvar Tiago. O futuro dependia de como iam lidar com a verdade. "Vamos, precisamos ir." Lucas fechou os olhos, uma fragilidade invadindo seu ser. Mas logo isso se misturou à determinação. "Nós não vamos deixar Tiago para trás. Não de novo." E assim, a corrida começou, com todos os segredos ainda por revelar. E a vida deles a um passo de se alterar para sempre. Lucas e Alberto se encaravam, um silêncio tenso preenchendo a sala. As revelações pesavam no ar. Um vento que assobiava do lado de fora parecia sussurrar segredos. Então, o celular de Alberto vibrou de novo, interrompendo a tensão. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. "É a polícia." Ele mordeu os lábios, quase hesitando em atender. "Eu não posso." Mas antes que pudesse decidir, o telefone já estava em sua mão, tocando insistentemente. A urgência na calada do escritório era palpável. "Alô?" Alberto atendeu, sua voz trêmula. Mas as palavras do outro lado da linha o deixaram paralisado. Os olhos de Lucas se arregalaram ao ver a transformação no rosto de seu pai. Uma mistura de medo e desespero tomou conta de Alberto. "Isso não pode ser verdade! Não pode!" "Pai, o que está acontecendo?" Lucas implorou, sua ansiedade crescendo. Ele queria entender, mas a expressão de Alberto só piorava. O homem parecia uma sombra de si mesmo. Eles encontraram Tiago. Alberto disse, praticamente em um sussurro. Mas antes que Lucas pudesse reagir, a explosão veio. "E ele não é apenas seu irmão." A voz do pai quebrou, deixando a frase no ar, pairando como um grave aviso. "Não é? O que você quer dizer?" Lucas estava em estado de choque. A adrenalina pulsava em suas veias. O coração batia em descompasso. "É mais complicado do que você pensa," Alberto continuou, sua voz tremendo. "Tiago, ele é o filho de outra mulher. Não é só que ele foi esquecido. Ele é também um herdeiro. A fortuna vai além do que você imagina.
As palavras explodiram na mente de Lucas como uma bomba. O que você está dizendo? Ele é um herdeiro? O que mais você escondeu de mim? Eu não sabia. Eu não sabia que isso iria surgir. Alberto gritou, as palavras saindo como um vento tempestuoso. Lucas estava atordoado, tentando juntar as peças. Muita gente está envolvida. E não são só as nossas vidas que estão em jogo. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Ele olhou para o pai, pela primeira vez, vendo o quanto o homem estava vulnerável. Precisamos ir agora! Decidiu Lucas, sua voz firme. Só que talvez nunca possamos voltar. O peso da verdade caía como uma lâmina afiada sob seus ombros. O silêncio na sala foi interrompido por gemidos distantes, ecoando pela cidade. Eram tiros. Alberto e Lucas se entreolharam, a compreensão do perigo se instalando entre eles. Oh, o que foi isso? Lucas perguntou, seu coração acelerado. Não sei, mas acho que estão vindo atrás de Tiago. O pai estava pálido, o olhar perdido. Aquela situação estava indo longe demais. Nós temos que avisá-lo. Não podemos deixar que ele caia nas mãos erradas. Mas como? Se ele não sabe da verdade, se ele não sabe quem realmente é? Lucas hesitou. E se a gente conseguir encontrá-lo e trazê-lo até aqui? Se não fizermos, quem sabe o que pode acontecer? Alberto disse. A urgência agora flamejando entre eles. Lucas queria sair correndo, buscar Tiago e salvar o irmão perdido. Mas o tremor nas mãos de Alberto o deixava preocupado. Então, o telefone de Alberto tocou novamente. Um número desconhecido. Ele hesitou, mas a expectativa no olhar de Lucas o forçou a atender. Uma voz rouca e fria do outro lado disse: Sabemos onde você e seu filho estão. O seu vínculo com Tiago não é um segredo. E agora precisamos conversar. O mundo de Lucas se interrogou em um instante. Olhos arregalados, quase sem fôlego. Ele nunca imaginou que aquela busca pela verdade se transformaria em um jogo de vida ou morte. As revelações estavam apenas começando. Pai, o que está acontecendo? Quem são eles? Lucas questionou, a respiração curta, o pânico crescendo. Eles estão ligando para pessoas da nossa família. São os antigos parceiros, os que estavam envolvidos antes de tudo isso. Alberto começou a tremer. Não era apenas medo, era terror genuíno. Lucas, eles vão atrás de Tiago. E o que eles querem pode destruir tudo. E não só a fortuna, tudo. A porta do escritório se abriu de repente e uma sombra passou pela entrada. Foi quando Lucas percebeu que não estavam sozinhos. Olhos estranhos o encaravam e tudo o que ele pensava que sabia contraía-se em segundos. Você deve vir conosco, Lucas. Agora! A voz era decidida e ameaçadora. A tensão era palpável e Lucas percebeu que, ao lado do irmão, estariam entrando em um labirinto de sombras. E o que quer que houvesse ali, no fundo daquele mistério, poderia muito bem derrotá-los antes que eles conseguissem salvar Tiago. O futuro dependia de como iam lidar com a verdade. Vamos, precisamos ir. Lucas fechou os olhos, uma fragilidade invadindo seu ser. Mas logo isso se misturou à determinação. Nós não vamos deixar Tiago para trás, não de novo. E assim, a corrida começou, com todos os segredos ainda por revelar, e a vida deles a um passo de se alterar para sempre. Enquanto eles se preparavam para agir, a figura na porta deu um passo à frente, revelando-se como alguém inesperado. Era uma mulher, mas não uma qualquer.
era uma mulher que Lucas conhecia bem. Sua mãe. Com um olhar firme, ela disse: eu precisava que você soubesse a verdade antes que tudo isso acontecesse. Um choque atravessou o corpo de Lucas. Ela estava viva? Ele a procurou a vida toda. O que mais ela escondia? Tiago não é só seu irmão, Lucas. Ele é o seu verdadeiro herdeiro. As palavras dela pairaram no ar como um trovão, revelando que toda a estrutura da vida de Lucas estava prestes a desmoronar. O mundo que ele conhecia estava em ruínas. E o que ele descobriria a seguir mudaria tudo. E talvez todos. Lucas estava em choque, seus sentidos em alerta máximo. Sua mãe estava ali, diante dele, e cada palavra dela parecia um peso no ar. A revelação de que Tiago era não apenas seu irmão, mas também um herdeiro, o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava entender o que tudo aquilo significava. Você precisa me explicar tudo, agora! Lucas exigiu. Sua voz tremia de emoção. Alberto, atrás dele, estava paralisado. Como isso é possível? Quem é essa outra mulher? A expressão de sua mãe era grave. A verdade é mais complexa do que você imagina, Lucas. Tiago não é só um herdeiro. Ele é o filho que eu tive antes de você, com uma mulher que eu amei e que foi forçada a me deixar. Eu pensei que ele estava morto. A sala parecia estar se fechando ao redor deles. Lucas mal conseguia respirar. Por que você nunca disse nada? O que mais você escondeu? Ah, eu não podia. Você era tão pequeno. E sua felicidade era tudo o que importava. Mas Tiago, ele foi levado. O que eu soube é que a família dele tinha interesses sinistros e eu não queria que você fosse arrastado para isso. Seus olhos cheios de lágrimas refletiam o desespero que ambos sentiam. Sinistros? O que isso quer dizer? Lucas quase gritou, seu coração batendo descompassado. À medida que cada segundo passava, a urgência da situação aumentava. Ele sabia que Tiago não era apenas uma pessoa perdida nas ruas. Ele era parte de uma teia de mentiras e traições envolvendo sua própria família. Foi quando o som de vidros quebrando cortou o ar pesado da sala. Um barulho explosivo, como se algo tivesse arrombado a entrada. Lucas se virou, seu instinto lhe dizendo que o perigo estava ao virar da esquina. Vão pegar Tiago! Alberto berrou, seus olhos arregalados. Eles estão aqui! Precisamos sair agora! Lucas gritou, puxando sua mãe pelo braço. Mas antes que conseguissem se mover, a porta foi arrombada e um grupo de homens armados entrou. Seus rostos impassíveis, olhos frios como aço. Lucas, sua hora de decidir chegou! Um dos homens disse, uma espada de riscos desenhada em suas sombras. Você tem que vir conosco. O futuro do seu irmão e o seu depende dessa decisão. Justo naquele instante, os gritos de Tiago ecoaram de fora da casa. Ele estava lá, cercado, e Lucas podia ver seus olhos desesperados. O tempo parecia parar. O que ele deveria fazer? Salvar seu irmão ou proteger a família? Não! Tiago! Ele gritou, mas a voz se esvaiu em meio aos barulhos. Olhou para sua mãe, que agora estava pálida, e acabou encontrando a mão de Alberto, que tremia. Lucas! Você precisa escolher! Se não fizer isso agora, pode ser tarde demais. A voz do homem soou firme. E nesse instante, ele percebeu algo que ninguém poderia imaginar. Algo que o trespassou como uma flechada. Nos olhos de Alberto estava um brilho de culpa que nunca tinha visto antes. Um antigo conhecimento, uma conexão. E ao olhar para sua mãe, ele sentiu um arrepio na espinha. Mãe, você é parte disso tudo. O que você fez? O clima se fez tenso e a expressão de sua mãe mudou.
Era uma fração de segundo, mas se transformou em algo aterrador. Não, Lucas, isso não é o que você pensa. Antes que pudesse ouvir mais, um estrondo vindo de fora quebrou sua concentração novamente. A porta dos fundos foi arrombada e um policial ferido, balançando, entrou correndo. Estão atrás de Tiago! Eles não vão parar até que ele esteja morto! O mundo de Lucas desmoronou em um instante. Se Tiago era um alvo, o que isso significava para eles? Qual era a verdadeira história por trás de tudo? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. E só uma pergunta o consumia. O que mais ele não sabia? A única certeza que tinha era que a vida como conhecia já não existia mais. Lucas estava em choque. Seus sentidos em alerta máximo. Sua mãe estava ali e cada palavra dela parecia um peso no ar. A revelação de que Tiago era não apenas seu irmão, mas também um herdeiro, o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava entender o que tudo aquilo significava. Você precisa me explicar tudo. Agora, Lucas exigiu. Sua voz tremia de emoção. Alberto, atrás dele, estava paralisado. Como isso é possível? Quem é essa outra mulher? A expressão de sua mãe era grave. A verdade é mais complexa do que você imagina, Lucas. Tiago não é só um herdeiro. Ele é o filho que eu tive antes de você, com uma mulher que eu amei e que foi forçada a me deixar. Eu pensei que ele estava morto. A sala parecia estar se fechando ao redor deles. Lucas mal conseguia respirar. Por que você nunca disse nada? O que mais você escondeu? Eu não podia. Você era tão pequeno. E sua felicidade era tudo que importava. Mas Tiago, ele foi levado. Ele tinha interesses sinistros. E eu não queria que você fosse arrastado para isso. Seus olhos, cheios de lágrimas, refletiam o desespero que ambos sentiam. Sinistros? O que isso quer dizer? Lucas quase gritou, seu coração batendo descompassado. À medida que cada segundo passava, a urgência da situação aumentava. Ele sabia que Tiago não era apenas uma pessoa perdida nas ruas. Ele era parte de uma teia de mentiras e traições envolvendo sua própria família. Foi quando o som de vidros quebrando cortou o ar pesado da sala. Um barulho explosivo, como se algo tivesse arrombado a entrada. Lucas se virou, seu instinto lhe dizendo que o perigo estava ao virar da esquina. Vão pegar Tiago, Alberto berrou, seus olhos arregalados. Eles estão aqui! Precisamos sair, agora! Lucas gritou, puxando sua mãe pelo braço. Mas antes que conseguissem se mover, a porta foi arrombada e um grupo de homens armados entrou. Seus rostos impassíveis, olhos frios como aço. Lucas, sua hora de decidir chegou, um dos homens disse, com uma voz decidida e ameaçadora. Você tem que vir conosco. O futuro do seu irmão e o seu depende dessa decisão. Justo naquele instante, os gritos de Tiago ecoaram de fora da casa. Ele estava cercado e Lucas podia ver seus olhos desesperados. O tempo parecia parar. O que ele deveria fazer? Salvar seu irmão ou proteger a família? Não! Tiago! Ele gritou, mas a voz se esvaiu em meio ao barulho. Olhou para sua mãe, que agora estava pálida, e acabou encontrando a mão de Alberto, que tremia. Lucas, você precisa escolher. Se não fizer isso agora, pode ser tarde demais. A voz do homem soou firme. E nesse instante, algo na expressão de sua mãe mudou. Ela pode ter sido uma mulher forte, mas ali, com lágrimas nos olhos, ela parecia uma garota assustada. Lucas, eu tenho que te contar a verdade. O que você não sabe é que Tiago não é apenas seu irmão. Ele é seu gêmeo. O ar ficou denso.
Lucas não conseguia entender. O quê? Como assim? Gênio? Isso não faz sentido. Eu sempre guardei esse segredo. Você e Tiago nasceram no mesmo dia, mas devido ao meu passado, eu fui forçada a deixá-lo para trás. Ele estava em perigo desde o início. O que eu fiz foi para proteger você, apenas para você ter uma vida tranquila. Então, por que ele foi para as ruas? Por que não me disse nada? A voz de Lucas saiu em um grito, cheio de dor. Porque eu pensei que estava protegendo você. Mas agora, essa verdade está ameaçando tudo. A porta voltou a se abrir violentamente e um tiro ecoou na sala. O policial que havia entrado estava caindo. Um buraco vermelho se espalhando por sua camisa. Estão atrás de Tiago. Eles não vão parar até que ele esteja morto. O mundo de Lucas desmoronou em um instante. Se Tiago era um alvo, o que isso significava para eles? Qual era a verdadeira história por trás de tudo? Então, no meio do caos, o homem que parecia o líder do grupo armado avançou, seus olhos fixos em Lucas. Não é só Tiago que interessa a eles. É você também. O que você tem, Lucas, é o legado que eles desejam controlar. Ele puxou um objeto do bolso, uma pequena caixa metálica. Esta é a chave, é o que eles realmente querem. Olhou para o objeto, confuso e aterrorizado. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais ele não sabia? O passado parecia ter se transformado em uma armadilha mortal. E à medida que a tensão aumentava, Lucas sabia que havia muito mais por trás daquela história do que pensava. E a vida dele estava a um passo de mudar para sempre. O que ele faria agora? Naquele momento, Lucas percebeu que não se tratava apenas de salvar Tiago. Era sobre desvendar a verdade e encontrar sua própria identidade em um jogo de sombras cheio de segredos que poderia custar tudo o que lhe restava. Lucas estava em choque, seus sentidos em alerta máximo. Sua mãe estava ali, e cada palavra dela parecia um peso no ar. A revelação de que Tiago era não apenas seu irmão, mas também um herdeiro, o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava entender o que tudo aquilo significava. Você precisa me explicar tudo agora! Lucas exigiu. Sua voz tremia de emoção. Alberto atrás dele estava paralisado. Como isso é possível? Quem é essa outra mulher? A expressão de sua mãe era grave. A verdade é mais complexa do que você imagina. Lucas, Tiago não é só um herdeiro. Ele é o filho que eu tive antes de você, com uma mulher que eu amei e que foi forçada a me deixar. Eu pensei que ele estava morto. A sala parecia estar se fechando ao redor deles. Lucas mal conseguia respirar. Por que você nunca disse nada? O que mais você escondeu? Eu não podia. Você é tão pequeno e sua felicidade era tudo o que importava. Mas Tiago, ele foi levado. O que eu soube é que a família dele tinha interesses sinistros. E eu não queria que você fosse arrastado para isso. Seus olhos, cheios de lágrimas, refletiam o desespero que ambos sentiam. Sinistros? O que isso quer dizer? Lucas quase gritou, seu coração batendo descompassado. À medida que cada segundo passava, a urgência da situação aumentava. Ele sabia que Tiago não era apenas uma pessoa perdida nas ruas. Ele era parte de uma teia de mentiras e traições envolvendo sua própria família. Foi quando o som de vidros quebrando cortou o ar pesado da sala. Um barulho explosivo, como se algo tivesse arrombado a entrada. Lucas se virou.
Tote. Seu instinto lhe dizendo que o perigo estava ao virar da esquina. Vão pegar Tiago, Alberto berrou, seus olhos arregalados. Eles estão aqui. Precisamos sair agora, Lucas gritou, puxando sua mãe pelo braço. Mas antes que conseguissem se mover, a porta foi arrombada e um grupo de homens armados entrou. Seus rostos impassíveis, olhos frios como aço. Lucas, sua hora de decidir chegou! Um dos homens disse com uma voz decidida e ameaçadora. Você tem que vir conosco. O futuro do seu irmão e o seu depende dessa decisão. Justo naquele instante, os gritos de Tiago ecoaram de fora da casa. Ele estava cercado e Lucas podia ver seus olhos desesperados. O tempo parecia parar. O que ele deveria fazer? Salvar seu irmão ou proteger a família? Não! Tiago! Ele gritou. Mas a voz se esvaiu em meio ao barulho. Olhou para sua mãe, que agora estava pálida, e acabou encontrando a mão de Alberto, que tremia. Lucas, você precisa escolher. Se não fizer isso agora, pode ser tarde demais. A voz do homem soou firme, e nesse instante algo na expressão de sua mãe mudou. Ela pode ter sido uma mulher forte, mas ali, com lágrimas nos olhos, ela parecia uma garota assustada. Lucas, eu tenho que te contar a verdade. O que você não sabe é que Tiago não é apenas seu irmão. Ele é seu gêmeo. O ar ficou denso. Lucas não conseguia entender. O quê? Como assim? Gêmeo? Isso não faz sentido. Eu sempre guardei esse segredo. Você e Tiago nasceram no mesmo dia, mas devido ao meu passado, eu fui forçada a deixá-lo para trás. Ele estava em perigo desde o início. O que eu fiz foi para proteger você. Apenas para você ter uma vida tranquila. Então, por que ele foi para as ruas? Por que não me disse nada? A voz de Lucas saiu em um grito cheio de dor, porque eu pensei que estava protegendo você. Mas agora, essa verdade está ameaçando tudo. A porta voltou a se abrir violentamente e um tiro ecoou na sala. O policial que havia entrado estava caindo, um buraco vermelho se espalhando por sua camisa. Estão atrás de Tiago. Eles não vão parar até que ele esteja morto. O mundo de Lucas desmoronou em um instante. Se Tiago era um alvo, o que isso significava para eles? Qual era a verdadeira história por trás de tudo? Então, no meio do caos, o homem que parecia o líder do grupo armado avançou, seus olhos fixos em Lucas. Não é só Tiago que interessa. O passado parecia ter se transformado em uma armadilha mortal e cada vez que a tensão aumentava, Lucas sabia que havia muito mais por trás daquela história do que pensava. E a vida dele estava a um passo de mudar para sempre. De repente, um grito cortante ecoou. E a mulher que Lucas achava que era sua mãe se virou. Surpresa, filho! Seu olhar se transformou, revelando um sorriso maligno. Você sempre foi tão ingênuo. Lucas ficou paralisado. O quê? O que você está dizendo? As palavras sufocavam na garganta. A verdade que ele pensava ter se revelado agora se desfazia em uma nova camada de engano. Eu não sou quem você pensa que sou. Sou um agente infiltrado. Sua família. Meu verdadeiro objetivo é o seu pai. E você, Lucas, sempre foi um peão nesse jogo. Não! Você está mentindo! Lucas gritou, seu mundo quebrando em pedacinhos. Alberto olhou para ela com horror estampado no rosto. Largue-o! O que você quer com minha família?
Alberto, você nunca percebeu que isso nunca foi sobre você. Lucas é o verdadeiro alvo. Um herdeiro. A chave para um legado que pode mudar tudo. Ela olhou para os homens armados e eles começaram a se mover em direção a Lucas. Nesse momento, Lucas sentiu um colapso interno. O que a mulher tinha acabado de revelar mudava tudo. Ela não era sua mãe, mas sim uma intrusa. Ele se virou, quase buscando alguma saída. A confusão tomou conta dele. O que mais tinha sido uma mentira. Saia da minha frente! Lucas gritou. Mas as palavras soaram sem força suficiente, perdendo-se no ar pesado que o cercava. A tensão estava insuportável. Ele estava sozinho, envolto num labirinto de mentiras e traições. E enquanto a intrusa se aproximava, Lucas percebeu que cada escolha que ele fizesse agora poderia custar não apenas sua vida, mas também a de Tiago. Ele olhou ao redor, a realidade se fechando em torno dele como um capuz sobre a cabeça. O que ele faria agora? Naquela noite sombria, com a verdade distorcida e seus laços familiares se desvanecendo, Lucas se viu em uma batalha não apenas por sobrevivência, mas pela própria identidade. E no meio daquele caos, a verdadeira luta estava apenas começando, desperta e insaciável. Lucas estava em choque, seus sentidos em alerta máximo. Sua verdadeira mãe estava ali, e cada palavra dela parecia um peso no ar. A revelação de que Tiago era não apenas seu irmão, mas também um herdeiro, o atingiu como um soco no estômago. Ele precisava entender o que tudo aquilo significava. Você precisa me explicar tudo, agora! Lucas exigiu. Sua voz tremia de emoção. Alberto, atrás dele, estava paralisado. Como isso é possível? Quem é essa outra mulher? A expressão de sua mãe era grave. A verdade é mais complexa do que você imagina, Lucas. O Tiago não é só um herdeiro. Ele é o filho que eu tive antes de você, com uma mulher que eu amei e que foi forçada a me deixar. Eu pensei que ele estava morto. A sala parecia estar se fechando ao redor deles. Lucas mal conseguia respirar. Por que você nunca disse nada? O que mais você escondeu? Porque eu não podia. Você era tão pequeno e sua felicidade era tudo o que importava. Mas Tiago, ele foi levado. O que eu soube é que a família dele tinha interesses sinistros. E eu não queria que você fosse arrastado para isso. Sinistros? O que isso quer dizer? Lucas quase gritou, seu coração batendo descompassado. À medida que cada segundo passava, a urgência da situação aumentava. Ele estava prestes a descobrir que Tiago não era apenas uma pessoa perdida nas ruas. Ele era parte de uma teia de mentiras e traições. Foi quando o som de vidros quebrando cortou o ar pesado da sala. Um barulho explosivo, como se algo tivesse arrombado a entrada. Lucas se virou, seu instinto lhe dizendo que o perigo estava ao virar da esquina. Vão pegar Tiago, berrou, seus olhos arregalados. Eles estão aqui. Precisamos sair agora! Lucas gritou, puxando sua mãe pelo braço. Antes que conseguissem se mover, a porta foi arrombada por um grupo de homens armados. Seus rostos eram impassíveis, olhos frios como aço. Lucas, sua hora de decidir chegou! Um dos homens disse, com uma voz decidida. Você tem que vir conosco. O futuro do seu irmão e o seu depende dessa decisão. Naquele instante,
Os gritos de Tiago ecoaram de fora da casa. Ele estava cercado. Lucas podia ver seus olhos desesperados. O tempo parecia parar. O que ele deveria fazer? Salvar seu irmão ou proteger a família? Não, Tiago! Ele gritou, mas sua voz se perdeu no barulho. Olhou para sua mãe, que estava pálida, e encontrou a mão de Alberto, que tremia. Lucas, escolha agora! Se não fizer isso, pode ser tarde demais! A voz do homem soou firme, e naquele momento, algo na expressão de sua mãe mudou. Lucas, eu tenho que te contar a verdade. O que você não sabe é que Tiago não é apenas seu irmão. Ele é seu gênio. O ar ficou denso. Lucas não conseguia processar. Como assim, gênio? Isso não faz sentido. Eu sempre guardei esse segredo. Você e Tiago nasceram no mesmo dia. Mas devido ao meu passado, eu fui forçada a deixá-lo para trás. Ele estava em perigo desde o início, afirmou. O que eu fiz foi para proteger você. Então, por que ele foi para as ruas? Por que não me disse nada? A dor na voz de Lucas transparecia. Porque eu pensei que estava protegendo você. Mas agora, essa verdade está ameaçando tudo. Antes que alguém pudesse falar mais, a porta foi arrombada novamente. Um policial ferido havia entrado, gritando por ajuda. Estão atrás de Tiago. Eles não vão parar até que ele esteja morto. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se Tiago era um alvo, o que isso significava para eles? O homem que parecia o líder do grupo armado então avançou. Não é só Tiago que interessa a eles. É você também, Lucas. O que você tem é o legado que eles desejam controlar. Com um movimento rápido, puxou uma caixa metálica do bolso. Um objeto pequeno que parecia pesado de segredos. Esta é a chave. Ele hesitou. Lucas gritou, mas Tiago parecia paralisado, seus olhos refletindo confusão e medo. A ação se tornou frenética. O homem que tinha o controle da situação olhou para Lucas e, em um movimento veloz, revelou uma identidade que todos pensaram estar morta. Surpresa, irmão! Sou eu, o seu verdadeiro pai! A explosão de palavras soou como um trovão. O peso da revelação caiu como uma bomba. Ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Lucas ficou paralisado, a mente girando. Seu pai? O homem que ele acreditava ser um desconhecido? O que significava isso para toda a história? E as mentiras que cercavam sua vida estavam prestes a desmoronar ainda mais. Ele já não sabia em quem confiar. O passado estava ressurgindo em sombras e flashes. E a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais ele não sabia? O futuro dependia de como ele lidaria com essa nova realidade. E a única certeza era que a verdade tinha muitas faces, e nem todas eram amigáveis. Lucas sentiu a adrenalina pulsando em suas veias enquanto a revelação bombástica ressoava em sua mente. O homem à sua frente, afirmando ser seu pai, parecia a peça final de um quebra-cabeça horrendo. As palavras ecoavam. Você é o verdadeiro herdeiro. E Tiago também. Se desenrolava. E o caos ao redor apenas aumentava. Alberto estava em choque. A expressão de horror estampada em seu rosto. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Ele avançou como se pudesse confrontar o homem que trazia essa bomba. A tensão no ar era palpável, e o medo de Lucas se transformava em uma mistura de revolta e desespero. Tiago, seu irmão que ele buscara a vida toda, estava cercado por mentiras que podiam acabar com tudo. Chega! Lucas gritou, sua voz se impondo na confusão. Ele olhou diretamente para aquele homem, os olhos ardendo com a intensidade de suas emoções. Você não vai machucar meu irmão.
Eu saí em busca dele e não vou deixá-lo para trás agora! O homem sorriu, mas havia algo de sombrio em seu sorriso. Você não sabe com quem está lidando, garoto. Tiago é apenas uma peça no tabuleiro. O verdadeiro jogo está em suas mãos. O estrondo ressoou enquanto os homens armados avançavam. Lucas, com o coração na garganta, não pôde deixar de pensar que aquela era a hora de agir. Alberto, precisamos ir agora. Não podemos deixar Tiago. Alberto hesitou, mas a determinação de Lucas parecia cortar o ar pesado na sala. Você está certo? Vamos salvar Tiago! E, alinhando forças com seu filho, eles se prepararam para a luta. Enquanto se moviam em direção à janela para tentar escapar, o som das sirenes da polícia se aproximando ecoava na distância. A vida estava prestes a adquirir um novo significado. E Lucas estava determinado a não ser mais um jogador nesse jogo cruel. Vamos! Lucas agarrou a mão de Tiago e pulou pela janela. A sensação do ar gelado e da liberdade se misturou com um medo profundo. O que estava acontecendo ali não era apenas uma luta pela vida. Era um confronto com o destino. A corrida pela sobrevivência havia começado. Naquela noite, a cidade pulsava como um organismo vivo. Enquanto corriam, a adrenalina empurrava cada passo, e as ruas eram um labirinto que escondia a chave para sua liberdade. Mas eles precisavam se movimentar rápido. O verdadeiro perigo ainda estava à espreita. Depois de uma perseguição frenética, eles conseguiram escapar até um local seguro, uma antiga casa abandonada. Cansados e ofegantes, Lucas olhou para Tiago, que estava tão perdido quanto ele. Agora precisa saber a verdade. Tiago arregalou os olhos, receoso, mas começou a ouvir. Lucas havia decidido que, independentemente das mentiras e traições do passado, a verdade precisaria ser revelada. Era a única forma de eles encontrarem o caminho. Você é meu irmão. Você é parte da minha vida e da nossa história. Tiago tremeu, mas nas profundezas de sua confusão, uma centelha de esperança começou a brilhar. Os irmãos finalmente se encontravam e algo profundo os unia. Alberto, que finalmente os alcançava, parecia menos um adversário e mais um homem angustiado à busca da redenção. Eu sinto muito, Tiago. Eu não sabia que você estava vivo. As palavras do pai eram um sussurro entre a tensão crescente. O clima carregava um peso imensurável. Mas ainda havia uma chance. Eles teriam que lidar com os segredos, com a herança e principalmente com as consequências de um passado obscuro que ameaçava engolir a todos. E talvez, apenas talvez, conseguiriam juntar as peças antes que tudo desmoronasse de novo. E assim, com novos laços sendo formados e a verdade vindo à tona, uma nova história começava. A de amor, de família e, acima de tudo, de superação em meio ao caos. Agora, pessoal, isso é só o começo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais narrativas incríveis como essa. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir cada pensamento. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.